Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta e aí com mais uma aula de registros públicos. Falaremos nessa segunda aula sobre o tabelionato de notas, sobre o seguinte tema: escritura pública e ata notarial. São dois itens do nosso edital para que você possa gabaritar essa parte de registros públicos e com certeza acertar aí as 45 questões do concurso relacionadas aos registros públicos. Vamos lá então? Professor, qual é a definição de escritura? Meus queridos, se você procurar na doutrina, nós temos uma variedade de definições para a escritura pública no âmbito internacional, no âmbito nacional. E o que eu adoto, professor? Você adota a definição do artigo 215 do Código Civil. Então, para nós o que importa é o que está no Código. Nós temos uma divergência doutrinária, meus queridos, sobre a diferença entre instrumento e documento. Esqueçam essa divergência. Para você o que importa na prova de primeira fase é o que? O conceito legal. Conceito legal, artigo 215 diz o seguinte: a escritura pública lavrada em um tabelião de notas é documento dotado de fé pública que faz prova plena. Então, para sua prova, este é o conceito de escritura pública. E quais são os requisitos gerais? Lembra que nós falamos na nossa aula anterior, quando nós falamos lá sobre a escrituração, sobre as atribuições, nós falamos ali algumas atribuições específicas do tabelião de notas no Maranhão. E agora, o parágrafo 1º, leitura obrigatória, parágrafo 1º do artigo 215, nos traz os requisitos gerais para a lavratura de uma escritura pública. Quais são eles, professor? Vamos lá. Data e local. Data e local. Guardem bem isso aqui, que na ata notarial é diferente, certo? Na ata notarial é um pouquinho diferente. Você vai ver que na ata notarial precisa da hora. Então já vou até adiantar para vocês aqui, para que vocês não se esqueçam na sua prova. Ata notarial precisa de data, local e hora. Escritura pública precisa de hora, professor? Não é requisito obrigatório. É requisito recomendável. Tranquilo? Então, requisito obrigatório para escritura: local e data. O reconhecimento da identidade e da capacidade das partes, certo? Nome e nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência. A qualificação das partes. Manifestação clara da vontade, isso é requisito essencial da escritura pública. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais. Sabe quando você lê uma escritura pública, você lê lá no finalzinho assim, foram cumpridas as exigências legais e fiscais para a legitimidade do ato? Isso é requisito obrigatório. Isso aí não é blá 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 do tabelião. Isso é requisito do artigo 215, parágrafo 1º. Tranquilo? Declaração de que a escritura foi lida ou de que todos a leram. Então isso é uma opção do tabelião. Declarar que ele mesmo leu o tabelião, ou o seu escrevente, ou o seu substituto, lembrando que somente a assinatura do substituto no estado do Maranhão. Escritura pública no estado do Maranhão só pode ser assinada pelo tabelião ou pelo substituto, mas a leitura pode ser feita por um escrevente sem nenhum problema. Tranquilo? Ou de que todos leram a escritura. Assinatura das partes e de todas as pessoas que comparecerem e do tabelião ou de seu substituto legal. Aqui no Código Civil ele diz que é a assinatura do tabelião ou do seu substituto legal. Professor, e se alguma pessoa não puder ou não souber escrever? Uma outra pessoa capaz deve assinar a seu rogo. A seu rogo. No estado do Maranhão, esta pessoa que assina a rogo deve ser qualificada e não pode ser um funcionário do cartório, não pode ser um preposto, certo? Deve ser uma pessoa conhecida da parte e deve ser qualificada. Por último, no Código Civil diz que a escritura pública deve ser redigida em língua nacional, na língua portuguesa. Por isso que não podemos ter erros gramaticais, porque devemos observar as regras gramaticais do nosso vernáculo. Mas, professor, e se a pessoa souber, se a pessoa não souber falar a língua nacional, não há possibilidade de lavratura? E aí nós temos o seguinte: se qualquer das pessoas que comparecerem
não souber a língua nacional, o tabelião, entendendo o idioma, ele pode lavrar a escritura em português, sem nenhum problema. Professor, e se o tabelião não souber a língua? O tabelião, a pessoa fala alemão e o tabelião não sabe alemão. Aí nós temos duas hipóteses. Ou a busca de um tradutor público para servir de intérprete. Tradutor público no Brasil, ele deve ser registrado na junta comercial. Ele é um profissional registrado na junta comercial. Professor, e se naquela localidade nós não tivermos esse tradutor público? Aí uma outra pessoa capaz, a juízo do tabelião, é que pode fazer essa tradução e servir de intérprete. Tranquilo? Última regra agora em relação a esse tema. Há possibilidade de que, se um dos comparecentes, se ele não puder se identificar com o documento e ele for conhecido do tabelião, o tabelião pode lavrar o ato. Se a pessoa comparecer e não puder se identificar por documento e também não for conhecido do tabelião, aí nós temos a possibilidade de duas testemunhas que conheçam essa pessoa que compareceu e que atestem a sua identidade. Certo? Isso aí é muita insegurança jurídica, com certeza, né? Você está pensando, como assim, professor? Mas, para você, o que importa na prova de primeira fase é o que diz a legislação, o que diz o parágrafo 5º do artigo 215. O artigo 200, parágrafo 5º diz que há essa possibilidade, então, para a sua prova, há sim essa possibilidade. Na segunda fase, você escreva sobre o princípio da segurança jurídica, que deve permear todos os atos notariais registrais, mas para a primeira fase vale o que está no artigo. Tranquilo? Meus queridos, vamos lá. Professor, o que deve conter uma escritura para a sua validade? Então, no estado do Maranhão, uma escritura deve conter o local onde foi lida e que foi assinada com o endereço completo, se esse endereço não for a sede da serventia. Por quê? Há possibilidade de lavratura de atos em diligência, certo? Desde que o tabelião, que ele se limite à circunscrição geográfica pela qual ele recebeu a delegação. Então, há a possibilidade dele lavrar em diligência, e nesse momento da diligência deve indicar na escritura o local onde foi lida a escritura e também o local onde essa escritura foi assinada. No Maranhão, nós temos expressamente a exigência da lavratura de todas as escrituras com o CPF. Então, o cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda é requisito obrigatório para todas as escrituras. Tranquilo, meus queridos? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, talvez você é de outro estado e aí é diferente, no Maranhão, o traslado, certo, que é a nossa primeira certidão, ela deve ser assinada pelo tabelião e também pelas partes. Em alguns estados da federação não há necessidade de assinatura do traslado pelas partes. No Maranhão, as partes e o tabelião assinam também. Se você já é tabelião no Maranhão, você fala, professor, mas eu não concordo com essa exigência, tudo bem, depois você discute isso aí lá na corregedoria, mas para a sua prova, lembrem-se, traslado, assinatura do tabelião ou do seu substituto e também das partes. Tranquilo? Beleza? Uma outra regra sobre as escrituras públicas do Maranhão. As escrituras devem ser assinadas na última folha e todas as partes devem rubricar ou assinar nas demais folhas, sempre na margem destinada à encadernação. Ai, professor, mas isso aí é muito detalhe. Com certeza, mas é isso que pode cair na sua prova. Tranquilo, minha gente? Não erraremos isso na sua prova? Com certeza não. Vamos lá então. Seguindo. Falei para vocês na aula anterior que nós deveremos obedecer o prazo de 30 dias. Se a pessoa não assinar a escritura, o tabelião deve declarar essa escritura incompleta, certo? E consignar que ela foi declarada incompleta, por isso, consignando isso no termo de encerramento. Tranquilo? E aí, por fim, aquilo que eu falei para vocês em relação àquela divergência que nós temos no Código de Normas, que não ser possível a lavratura de uma escritura na última folha em que nós não consigamos terminar esse ato.
O grande problema é o seguinte, então a regra, não se pode lavrar uma escritura que não se pode terminar dentro do mesmo livro. Tranquilo? Mas e se começar a lavratura, professor? Aí nós temos aquela regra anterior que eu falei na aula passada, que é completar essas folhas com letras, com a letra A, com a letra B, letra C, até você terminar e consignar isso no termo de encerramento. Tudo bem? Isso é o que nós temos de mais importante, de mais relevante em relação às escrituras públicas, e nós passaremos imediatamente para a nossa querida ata notarial. Meus queridos, o nome é ata notarial. O gênero é ato notarial, certo? Para você que está iniciando agora os seus estudos na atividade notarial registral, lembre-se disso. O gênero é ato notarial. Aí a espécie, escritura pública, e ata notarial, que nós estudaremos agora. Leitura obrigatória dos artigos 686 e 687 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. São só 2 artiguinhos, 686 e 687. E também do artigo 384 do CPC 2015, que traz expressamente uma norma processual aí maravilhosa, que traz pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico, né, uma norma federal, a ata notarial, artigo 384. Então, a ata notarial é o instrumento lavrado pelo tabelião de sua responsabilidade direta e imediata. Então, a responsabilidade da lavratura da ata notarial é direta e imediata do tabelião, certo? Em que ele atesta a existência ou o modo de existir de algum fato, permitindo-se a sua representação por imagens, por sons ou por arquivos eletrônicos. Ata notarial, se você quiser anotar aí um conceito e memorizar isso para sempre, é a narração objetiva, fiel e detalhada de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. Narração objetiva, fiel e detalhada de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. Tranquilo? Meus queridos, o artigo 686, que eu pedi para vocês fazerem a leitura obrigatória, diz que a ata notarial é o documento público que faz prova não somente da sua formação, ou seja, da formação do documento, mas também dos fatos ocorridos ou constatados na presença do tabelião. Tranquilo? Professor, há um livro específico, o artigo 687 diz que a ata notarial será lavrada em livro próprio. E aquilo que eu disse na aula anterior já para vocês, nessa aula ainda, né? Obrigatoriamente deve constar a hora. Ata notarial é requisito obrigatório a hora de sua lavratura. Tudo bem? Professor, há necessidade de assinatura do solicitante? Em alguns estados não há necessidade, viu, meus queridos? No Maranhão, a assinatura do solicitante, ela é obrigatória. E se não tiver a assinatura do solicitante, professor? É regra geral, aguarde-se 30 dias, se não assinar, declara esse ato incompleto. E aí, importante para vocês, estamos chegando já ao finalzinho da nossa aula sobre ata notarial, né? Uma aula curta, mas uma aula muito intensa, com muita informação para vocês. Vocês podem voltar à aula, assistir novamente, porque são 45 questões de registros públicos. Vamos lá. Cópias da ata notarial devem ser arquivadas em ordem cronológica em pasta especial do tabelionato. Então, olha a importância que o Código de Normas deu à ata notarial. Além do livro de ata notarial, nós temos que ter o quê? Um arquivo de cópias dessas atas notarial, em ordem cronológica e em pasta especial do tabelionato. Tranquilo? Quando essa ata, meus queridos, se referir a documentos, o teor deste documento deve ser transcrito integralmente na ata. Ou essa transcrição ela pode ser substituída pela inserção de sua imagem diretamente no livro. Diretamente no livro mediante cópia reprográfica ou gravação eletrônica. Então o Código de Normas permite
que se inclua imagens no livro de ata notarial. Lembrando que depois nós teremos que ter o que? A cópia dessas atas notariais, também arquivadas em ordem cronológica, numa pasta especial. E por fim, a última informação, nas atas notariais, há a possibilidade de se anexar documentos e inclusive documentos eletrônicos, que devem ser arquivados em pastas próprias. Então nós teremos lá o que? Uma pasta para a ata notarial e uma pasta própria para documentos e documentos eletrônicos que serão anexados às atas notariais. Esses documentos, essas pastas devem ser numeradas de forma sequencial. Então a pasta número 1, pasta número 2, pasta número 3 e 4 e assim sucessivamente. Beleza, meus queridos? Isso é o que tem de mais relevante sobre ata notarial e escritura pública. Voltem à aula, anotem, porque isso é muito importante. Façam a leitura dos artigos que eu mencionei para vocês aqui do Código de Normas. Professor, esses são os artigos mais relevantes, porque o Código de Norma é enorme, né? O Código de Normas é muito grande e eu estou me dedicando a outras matérias também, a registro de imóveis, a direito civil, a direito penal. Já estou assistindo algumas aulas de direito penal. Meus queridos, esses artigos são os mais relevantes, por quê? Porque eles constam expressamente no edital. Professor, por que o senhor não falou sobre testamento aqui nessa aula? Porque no tabelionato de notas, se vocês verificarem, nós só temos 2 atos que foram especificados no edital, que são as escrituras e as atas notariais. Certo? Na próxima aula nós falaremos sobre o reconhecimento de firma. Professor, consta aí a autenticação? Não consta. Eu devo ler? Deve ler porque um dos tópicos é o Código de Normas, mas com mais atenção, com mais esperteza, com mais dedicação, esses artigos, os artigos sobre as escrituras e sobre as atas notariais, porque é um tópico específico do nosso edital. Tá joia, meus queridos? Até daqui a pouquinho, então, com a aula sobre certidões e traslado e reconhecimento de firma. Daqui a pouquinho estamos de volta com vocês. Até mais.